Todos nós conhecemos a história do Jardim do Éden. E se eu te contasse que os cientistas descobriram as sobras do paraíso, você acreditaria? Para quem não sabe, o Jardim do Éden é conhecido nas escrituras bíblicas e no mundo todo como o paraíso que Deus criou para os primeiros seres humanos, Adão e Eva. Os muçulmanos e cristãos discordam em alguns pontos, mas quando se trata do jardim, eles concordam que foi o primeiro lar do homem aqui na Terra, lugar onde Adão e Eva puderam se instalar e viver tranquilamente com todo o conforto oferecido pelo jardim, com uma única condição: não comer o fruto da árvore proibida. Mas o primeiro casal não obedeceu e foram expulsos do Éden. Toda essa história interessou muitos especialistas que tempos depois buscaram designar a localização desse lugar incrível. Eles utilizaram a Bíblia e o Alcorão para basear suas pesquisas. O vídeo de hoje é sobre o símbolo que o Jardim do Éden se tornou em diversas culturas e, claro, sua possível localização. Mas antes de revelarmos essa história, já se inscreve no canal e deixe seu like. Ajuda muito! Bora curtir o vídeo? Onde fica o jardim? Muitos locais já foram cogitados como possíveis localizações do paraíso. Isso aconteceu principalmente porque a Bíblia não deixa claro o local exato, mas aponta como sendo no Oriente. Diante dessa informação, alguns pontos foram defendidos como sendo o lar do primeiro homem e da primeira mulher na Terra. Na Bíblia, em Gênesis, é apontado que o jardim era cercado por 4 rios. 2 desses rios seriam o Eufrates e o Tigre, e por causa dessa informação a Mesopotâmia foi considerada. Apesar dos rios, o Éden era um local com uma vegetação perfeita para a alimentação do casal, e por esse motivo também temos o Líbano sendo analisado como possível local. Outros locais também foram pensados, incluindo os Estados Unidos e Jerusalém. Toda essa discussão sobre a localização do Jardim do Éden poderia chegar ao fim se Jory Magnus estiver certa. Ela afirma que o jardim está em Jerusalém. A arqueóloga diz que a Igreja do Santo Sepulcro, o local considerado pelos cristãos como o mais sagrado que existe no mundo, é o lugar onde se encontra o Jardim do Éden. A versão de Jory se contradiz com a informação de Gênesis sobre os 4 rios. Apesar disso, o jardim é tratado como lugar onde a presença de Deus existe e, graças a esse conceito, Jerusalém foi cogitada como Éden. O imperador Constantino sabia? Pensando que se o Éden estiver mesmo em Jerusalém, o paraíso que foi criado por Deus não teria sobrado absolutamente nada, pois estaria todo abaixo da igreja, como vimos aqui. Ela foi erguida por Constantino, imperador romano do século IV, e só foi construída porque sua mãe, a Santa Helena, tinha o desejo de encontrar o túmulo vazio de Jesus Cristo. Ela encontrou um túmulo e assumiu que era de Jesus. Santa Helena também achou um calvário e, por esse motivo, Constantino determinou a construção da igreja no local. Jory Magnus é uma professora de judaísmo e doutora em arqueologia. Na Grécia e em Israel, ela participou de cerca de 20 escavações. Jory tem uma opinião bem forte quando se trata do documentário A Tumba Perdida de Jesus, de James Cameron. Ela critica o diretor, que propõe que Jesus fosse um homem rico que teria sido enterrado na tumba Talpet, junto à sua família. A tumba foi descoberta em 1980, aproximadamente a 5 quilômetros de distância da antiga cidade de Jerusalém. Ela rebate a ideia trazida por James e defende o pensamento de que Jesus era um homem pobre que não tinha condições de ser enterrado em uma tumba cara. Se fosse um homem rico, segundo ela, estaria enterrado em Nazaré. Conhecemos a história que Adão e Eva foram expulsos do jardim logo após comerem um fruto proibido, e um fato interessante é que eles viveriam para sempre se não tivessem desobedecido. Segundo informações bíblicas, Adão viveu 960 anos e Eva um pouco menos, em torno de 800. Além da morte, houve outros castigos para os dois.
Entre eles estão as dores de parto. As tradições culturais. Várias tradições religiosas trazem esta versão sobre o Éden para a sua cultura. Desde elas estão as judaicas, cristãs, islâmicas e até os mormons. Deus ordenou ao homem após sua criação que cuidasse do jardim que foi criado para ele. O termo Éden tem algumas possibilidades de significados e o que se sabe é que poderia ser sumério e significar steppe ou planície que relaciona a uma raiz bem regada. Outra justificativa diz que o Éden é uma palavra que significa prazer e seria hebraica. Além do significado do nome, a história continua falando sobre a magnífica vegetação do jardim e sobre as árvores agradáveis que Deus colocou com ótimos frutos para a alimentação, e junto a estas estava a da vida, e no meio centralizada a do conhecimento do bem e do mal. Diante dessa árvore existia um fruto proibido por Deus de comer. Adão e Eva, manipulados por uma serpente que foi identificada como Satanás, comeram o fruto, dando origem ao pecado original, fazendo com que houvesse a queda do homem. Muitas teologias, incluindo a de Agostinho de Hipona, tratam a maldade na desobediência e não no fruto que comeram. O profeta e jardim. Ezequiel era um profeta que também falou sobre o jardim e seus escritos. O livro de Ezequiel é um livro profético e ele se refere ao Filho do Homem e diz que estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era tua coberta. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. E continua dizendo que perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Mais uma vez, temos descrição do jardim e nada da sua localização. Porém, temos a informação que trouxemos no início deste vídeo, os rios que estavam no jardim. Segundo Gênesis, o rio servia para regar o jardim. Era um grande rio dividido em 4 partes, sendo elas Pison, Gaon, Tigre e Eufrates. Só foi possível identificar 2 dos 4 rios citados na Bíblia. Então, a versão que mais é aceita é de que a localização do Éden está no sul da Mesopotâmia. Essa visão é compartilhada e concordada por vários especialistas. Apesar da Mesopotâmia ser uma versão forte e aceita diante os especialistas, existe outra versão sobre o Éden que sugere o jardim como o planalto das terras altas. Por conta da informação, o Irã também foi cogitado por David Rowe, egiptólogo britânico, mas essa visão não é muito apoiada perante os estudiosos. A Bíblia traz o jardim como sendo no Oriente, mas existem teorias que mostram os Estados Unidos e a Inglaterra como possíveis locais do Éden, como é o caso do condado de Jackson, no Missouri, defendida pelos Mormons, e a hipótese do pregador Elvis Callaway, que localiza o jardim próximo ao rio Apalachicola, na Flórida. Já Johanna Southcourt, a profetisa inglesa, afirma que o Éden está na Inglaterra, na cidade de Bedford. Falamos bastante sobre a cultura cristã e o Éden, mas outras culturas também trazem o jardim dentro das suas tradições e é bastante semelhante na mitologia grega, por exemplo. Temos um pomar e os frutos que eram dourados davam imortalidade. Hércules roubou alguns frutos. Os pêssegos da imortalidade chinesa também são bons exemplos para aproximar essa semelhança. Chegamos agora no Alcorão. Para os muçulmanos, o jardim é indicado como paraíso pós-morte, local para onde os justos irão, também conhecido como quarta chamada do céu. Isso não iria significar necessariamente como a morada de Adão. Para eles, o foco não deveria estar na localização terrena do jardim, mas sim na expulsão de Adão e Eva após a tentação de Satanás.
O Alcorão diverge da Bíblia Sagrada em alguns momentos, como é o caso da árvore. Para eles só existia uma única árvore, a da imortalidade, e a história se repete quanto à proibição do fruto. Os muçulmanos não estão preocupados com a localização do jardim. Eles acreditam que o Éden é um local terreno, mas que eles não precisam procurar. Enquanto isso, alguns estudiosos se perguntam se o jardim estava na Terra ou no paraíso celeste. A razão pelo questionamento era que o Éden nunca foi visto em vida. Já os Mormons, seguidores da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, acreditam que Adão está em um sítio histórico Mormon, no Missouri. Os líderes desta religião acreditam que a profecia será cumprida quando Adão retornar para o Jardim do Éden no dia do juízo final, e este jardim está localizado no condado de Jackson, no Missouri, de acordo com os pregadores mormons. Apesar das informações, não existe nenhum texto que expresse essa profecia anterior ao fundador da igreja, Joseph Smith. O jardim pode estar nos céus. Vimos durante todo esse vídeo que o Jardim do Éden pode ser considerado tanto divino quanto terrestre, e existe uma concordância entre os estudiosos que afirmam essa teoria. O terrestre seria uma terra fértil e exuberante com boa vegetação, e eles chamam de Éden inferior, ao mesmo tempo que o divino é tratado como superior, lar das almas justas, sendo judias ou não. É praticamente impossível apontar a localização do Jardim do Éden com as poucas pistas que existem. Esse é um daqueles mistérios bem difícil de ser respondido, mas uma vez ou outra surge uma nova teoria sobre seu posicionamento e anima os entusiastas do assunto e os especialistas até que se esgote e apareça outra possibilidade diferente da que estava sendo discutida. Nosso mundo está recheado de coisas pela qual a gente não consegue ter certeza das respostas, mas os antropólogos, historiadores, arqueólogos e outros trazem incentivo para essa procura dentro de discussões bem agradáveis para quem se interessa sobre o assunto. E você, onde acha que o Jardim do Éden fica? Qual teoria você acha mais interessante? Não deixe de comentar e compartilhar sua opinião conosco. Envie esse vídeo a seus amigos, familiares, para saber qual a opinião deles sobre o assunto. Não esqueça de seguir o canal e deixe seu like.